O silêncio reinava na sala, o ar carregado de palavras não ditas. Prendi a respiração quando Caroline entrou, o rosto marcado pela culpa e angústia. Diante dela, Jason torcia nervosamente as mãos. O silêncio deles gritava mais alto do que qualquer confissão, e meu coração disparou no peito. Chega. Bati com força na mesa, a voz tremendo de uma fúria mal contida. Acha que sou cega? Acha que não vi os olhares, os toques, as mentiras? Como pôde na nossa casa, as lágrimas de Caroline transbordaram, mas eu não tinha terminado. Você me traiu, nos traiu. Virei-me para Jason, minha voz baixando para uma calma mortal. Você não só destruiu esta família, como também quebrou a confiança da única pessoa que o chamava de irmão. Enquanto eles balbuciavam desculpas, levantei a mão. Não. O karma já começou e terminará o que eu não fizer. Mas antes de nos aprofundarmos nessa história, me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E se você estiver gostando, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Naquela tarde, o sol estava quente, seus raios dourados refletindo nas ondas suaves que lambiam a costa. Risadas de crianças ecoavam enquanto gaivotas sobrevoavam o local, seus gritos se misturando ao zumbido rítmico do oceano. Durante 23 anos, construí esta vida. Uma vida que eu achava ser tudo o que um homem poderia desejar. Uma esposa amorosa, 3 filhos incríveis e o tipo de estabilidade com que a maioria dos homens sonha. Ali parado na beira da praia, observei a cena à minha frente. Minha filha caçula colecionando conchas, minha filha mais velha relaxando sob um guarda-sol e minha esposa, Caroline, rindo enquanto brincava na água com o melhor amigo do nosso filho, Jason. Ela parecia radiante sob a luz do sol, seu riso tão vibrante quanto as ondas. Eu queria me juntar a ela, sentir aquela mesma alegria despreocupada, mas algo me impedia. Havia algo estranho. Jason fazia parte das nossas vidas há anos, era praticamente um segundo filho para nós, educado, charmoso e sempre disposto a ajudar. Ele era o hóspede perfeito. Mas naquele dia, enquanto Caroline jogava a cabeça para trás, rindo de algo que ele disse, eu não conseguia me livrar da sensação de que a alegria dela não era a mesma que ela costumava compartilhar comigo. A cena era perfeita na superfície, mas enquanto eu a observava olhar para Jason, seus olhos demorando um instante a mais do que o necessário, parecia que eu estava olhando para uma foto com uma rachadura no meio. Uma fissura tênue, quase imperceptível, que só eu conseguia ver. Pai, a voz do meu filho me despertou dos meus pensamentos. Você pode jogar o frisbee pra gente? Peguei o frisbee da areia e o lancei preguiçosamente na direção deles. Meu filho o pegou no ar, rindo enquanto jogava de volta. Jason se juntou à brincadeira, seu atletismo impressionante, sem esforço algum, acompanhando meu filho. Não pude deixar de notar como ele se encaixou perfeitamente na cena. Muito facilmente. Ao final do dia, captei um momento fugaz que não pude ignorar. Jason estava sentado na areia, com o celular na mão, digitando freneticamente. Caroline estava ao lado dele, seu riso agora mais suave e mais reservado. Ela se inclinou mais perto do que o necessário e, quando me aproximei, endireitou-se rapidamente. Quem é esse? Perguntei, apontando com a cabeça para o celular de Jason. Só uma amiga, disse Caroline, num tom desdenhoso. Ela sorriu como se quisesse ignorar minha preocupação, mas sua mão roçou levemente o braço dele enquanto ria novamente. Não bastava ser óbvio, mas para mim bastava. Definitivamente havia algo errado. Mais tarde naquela noite, enquanto a família se reunia no pátio, com o aroma quente da comida grelhada no ar, tentei afastar minha inquietação. Olhei ao redor da mesa para as pessoas que eu amava, buscando conforto em seus rostos familiares. Caroline, como sempre, era a alma da reunião. Sua risada era contagiante, suas histórias animadas, arrancando sorrisos e risadas de todos, inclusive de Jason. Ela sempre fora assim, extrovertida e vivaz, um imã natural para a atenção. Era uma das coisas pelas quais eu me apaixonara. Mas esta noite, havia algo diferente em sua energia. Ela parecia mais feliz do que o normal. Mas não comigo. Jason, sentado bem em frente a mim, foi o convidado perfeito. Ele elogiou Caroline pela refeição, brincou com as crianças de forma bem-humorada e até ajudou a arrumar a mesa. Não houve nada de inapropriado, nada que eu pudesse apontar. E no entanto, eram os pequenos detalhes. Seus olhares rápidos para Caroline, o jeito como o sorriso dela persistia enquanto ele falava. Minha perda auditiva havia diminuído minha capacidade de captar sussurros sutis ou murmúrios de conversas paralelas, mas eu não precisava de som para perceber a intensidade da conexão entre eles. Pai, disse meu filho, quebrando o silêncio que eu nem tinha percebido que havia se instalado em mim. Jason vai com a gente para a discoteca hoje à noite. Discoteca? Ergui uma sobrancelha. Sim. Caroline concordou com os olhos brilhando. Vai ser divertido. Você também deveria vir. Hesitei, pressentindo que ela não queria realmente que eu dissesse sim. Vou passar.
Divirtam-se. Jason sorriu com um entusiasmo um pouco exagerado. Obrigado por me deixar ir com você, Sr. Richards. É sempre uma alegria estar com sua família. Forcei um sorriso educado e assenti com a cabeça. Claro, vocês são como da família. As palavras soavam estranhas na minha língua. Família, ele não era meu. Enquanto se preparavam para sair, fiquei parada na porta, observando Caroline calçar os sapatos de salto. Ela parecia excepcionalmente animada, com uma energia quase infantil. Jason, que esperava perto do carro, acenou para ela casualmente. Ela retribuiu o aceno, com uma expressão que eu não via há anos. Não me espere acordada, disse ela, lançando-me um sorriso rápido antes de sair pela porta. Eu os observei partir, sentindo um aperto no peito. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Talvez tudo isso fosse coisa da minha cabeça. Mas, no fundo, eu sabia que algo havia mudado na minha família, e eu era a única que parecia ter percebido. A semana transcorreu sem incidentes, mas uma inquietação persistia em minha mente. Tarde da noite, quando eu me preparava para dormir, ouvi a voz de Caroline vinda da sala de estar. Seu tom era suave, persuasivo, quase brincalhão. Era a mesma voz que ela usava quando realmente queria alguma coisa. Falava rápido, mas concentrava a atenção na minha mãe, como se tentasse discernir se ela estava sendo sincera ou mentindo. Parei no corredor, meus pés descalços silenciosos contra o piso de madeira. Você tem que vir, disse ela com a voz baixa, mas insistente. Não será a mesma coisa sem você. Suas palavras pairaram no ar, e senti meu estômago se contrair. Havia uma intimidade em seu tom, algo que parecia fora de lugar. Entrei na sala. Ela estava sentada no sofá, com o telefone pressionado contra a orelha. No instante em que me viu, sua postura enrijeceu. Ela encerrou a ligação rapidamente, seus movimentos um tanto apressados. Certo, então a gente se vê. Tchau. Quem é essa? Perguntei, mantendo a voz calma. Ela pareceu surpresa, seus olhos desviando-se por uma fração de segundo antes de encontrarem os meus. Só uma amiga, disse ela, forçando um sorriso casual. Nada importante. A resposta dela não me convenceu. Caroline era muitas coisas, mas uma péssima mentirosa não era uma delas. O jeito como seus dedos brincavam com a barra da blusa, o leve rubor em suas bochechas. Foi como se ela tivesse sido pega em uma mentira para a qual não estava preparada. Quem é o amigo? Insisti, tentando parecer curiosa em vez de acusatória. Ela deu de ombros, passando por mim apressadamente em direção à cozinha. Só alguém do trabalho. Não se preocupe. A forma como ela desviou o olhar soou como uma rejeição, e doeu mais do que eu gostaria de admitir. Fiquei ali parada, paralisada, repassando suas palavras na minha mente. Aquele tom, a urgência na sua voz. Não era assim que ela falava com qualquer pessoa. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo paranoico, mas a dúvida já havia se instalado e estava crescendo rapidamente. Algumas noites depois, saímos em família para uma animada discoteca no centro da cidade. Jason juntou-se a nós como sempre, integrando-se ao grupo sem esforço. A música estava alta, as luzes baixas e pulsantes, e a atmosfera carregada de energia. Caroline, que raramente bebia mais do que uma taça de vinho, já estava no seu segundo coquetel quando chegamos. Estava radiante sob as luzes intermitentes, os seus movimentos fluidos e desinibidos enquanto dançava. Jason estava ali ao lado dela, acompanhando cada passo. Eles riam, giravam e se moviam juntos em perfeita sincronia. Era uma cena que deveria me deixar feliz. Em vez disso, sentei-me num canto, tomando meu drink, sentindo-me um estranho na minha própria vida. O rosto dela brilhava sob as luzes, mas não era por minha causa. Ela não dançava comigo assim há anos. Não com esse tipo de alegria despreocupada. Cada sorriso que ela dava para Jason, cada toque em seu braço, parecia uma punhalada no meu peito. Tentei ignorar. Talvez eu estivesse interpretando demais as coisas. Talvez fosse apenas uma brincadeira inofensiva. Então eu ouvi. Jason se inclinou para a frente, sua voz se sobrepondo à música. Você é linda, disse ele, rindo, num tom brincalhão, mas sincero. Caroline não hesitou. Ela riu um pouco alto demais e deu um tapinha brincalhão no braço dele. Eu paralisei, apertando o copo com mais força na minha mão. Não eram apenas as palavras. Era a facilidade entre eles, o tipo de facilidade que vem com a familiaridade. O resto da noite passou num piscar de olhos. Dançaram até a música diminuir o ritmo, a conexão entre eles inegável. Eu dizia a mim mesma que era inocente, que eu estava sendo ridícula. Mas a semente da dúvida havia crescido e se tornado algo muito maior, e eu não podia mais ignorá-la.
Quando chegamos em casa, eu tinha certeza de uma coisa: algo estava errado, e eu precisava descobrir a verdade. O fim de semana se aproximava rapidamente, e a casa fervilhava com o caos típico de antes das férias. Malas estavam espalhadas pelo chão do quarto, roupas dobradas em pilhas organizadas, enquanto Caroline se movimentava com energia contagiante. Ela cantarolava baixinho enquanto arrumava as malas, parando de vez em quando para anotar algo em uma lista de tarefas. Sentei-me na beira da cama, dobrando minhas camisas e observando-a pelo canto do olho. Algo em seu humor me incomodava. Ela parecia mais leve, mais animada do que o normal. Parecia mais uma adolescente se preparando para o baile de formatura do que uma mãe de 3 filhos indo para uma viagem em família. Afastei esse pensamento e me concentrei em arrumar as malas. Então eu vi, um lampejo de cor chamou minha atenção. Enquanto ela abria o guarda-roupa, na gaveta de baixo, tirou um biquíni que eu nunca tinha visto antes. Uma peça vibrante e reveladora, muito mais ousada do que os terninhos discretos que ela costumava usar. Franzi a testa enquanto ela a colocava cuidadosamente na mala, ao lado dos vestidos de verão. Isso é novidade, eu disse, mantendo um tom neutro. Ela não levantou o olhar, suas mãos ocupadas dobrando outro vestido. O que é isso? O biquíni. Não é o seu estilo habitual. Isso a fez parar. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente, e percebi uma leve hesitação antes que ela respondesse. Uma mulher não pode se sentir bem consigo mesma? Sua voz era defensiva, quase cortante. Um contraste gritante com o bom humor que ela demonstrara durante todo o dia. Claro, respondi, mantendo o tom de voz calmo. É que, nunca te vi usar nada parecido antes. Ela se virou para mim, com os braços cruzados sobre o peito. É tão estranho assim eu querer me sentir confiante? Não tenho mais 25 anos, mas ainda posso ter uma boa aparência. Um tom repentinamente áspero em sua voz me desconcertou. Não quis dizer isso, falei baixinho. Só reparei. É diferente, só isso. Ela suspirou, balançando a cabeça, e voltou a arrumar as malas. Você está dando muita importância a isso, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Mas seus movimentos agora eram mais rápidos, menos deliberados, como se quisesse deixar o momento para trás. A tensão no ar persistia, densa e pesada. Permaneci em silêncio, observando-a enquanto fechava o zíper da mala. Sua reação defensiva parecia desproporcional, quase como se estivesse escondendo algo. Mas antes que eu pudesse insistir no assunto, ela se virou para mim com um sorriso forçado. Você pode pegar os produtos de higiene pessoal? Ela perguntou, com um tom mais alegre, como se a conversa nunca tivesse acontecido. Assenti com a cabeça e saí da sala, com a mente a mil. Não era só o biquíni. Era tudo. O tom de voz dela, a postura defensiva, o jeito como ela parecia mais envolvida nessa viagem do que o normal. Algo não fazia sentido. Enquanto abria o armário do banheiro, tentei me convencer de que estava pensando demais, mas, no fundo, eu sabia que as coisas estavam ficando mais complicadas e que logo a verdade viria à tona. O zumbido suave do ventilador de teto agitava o ar quente da noite enquanto eu me mexia na cama, despertando para uma estranha quietude. A casa, geralmente repleta dos rangidos e suspiros de uma família dormindo, parecia assustadoramente silenciosa. Algo estava errado. Meu olhar se voltou para o despertador, 2h47. Caroline não estava ao meu lado. O pensamento me despertou completamente. Meu primeiro instinto foi verificar o banheiro, mas a porta estava aberta, a luz apagada. Saí da cama aos pulos, o piso frio aguçando meus sentidos enquanto caminhava em direção ao corredor. Um som fraco e abafado chegou aos meus ouvidos. Um murmúrio baixo vinha da sala de estar. Quanto mais me aproximava, mais nítido se tornava, uma voz, depois outra, risos, suaves e quase cúmplices. Meu estômago se contraiu. Parei do lado de fora da porta, espiando para dentro. A luz fraca de um único abajur iluminava o cômodo, projetando longas sombras. Caroline estava encolhida no sofá, com as pernas dobradas sobre o corpo, usando um chale fino que mal cobria os ombros. Jason estava sentado ao lado dela, sem camisa à vista, recostado casualmente com um braço sobre a almofada. O aroma no ar me atingiu imediatamente, quente, úmido, com um toque de algo que eu não conseguia identificar, como resquícios de intimidade. Meu pulso acelerou. Eles pararam de rir no instante em que me viram. Caroline endireitou-se abruptamente, agarrando a ponta do seu chale como se tentasse apertá-lo mais. Jason se remexeu desconfortavelmente, passando a mão pelos cabelos.
Já é tarde, eu disse, mantendo a voz calma, embora sentisse um aperto no peito. Vocês dois não deveriam estar na cama. Caroline esboçou um sorriso nervoso, mas ele não chegou aos seus olhos. Não conseguimos dormir, disse ela, num tom casual demais. Só estávamos assistindo um pouco de TV. Olhei de relance para a televisão, a tela estava preta. Jason pigarreou. A gente não queria acordar ninguém, acrescentou, evitando meu olhar, com a voz ligeiramente embargada, denunciando seu desconforto. Fiquei parada ali por um instante, observando a cena, as almofadas do sofá desarrumadas, o leve rubor nas bochechas de Caroline, o jeito como o braço de Jason pairava no ar, como se ele o tivesse recolhido no último instante. Todos os meus instintos gritavam que algo estava errado, mas me forcei a manter a compostura. Vocês deveriam descansar um pouco, eu disse, dirigindo-me a ambos. Foi um dia longo. Caroline assentiu rapidamente, quase rápido demais. Você tem razão, disse ela, levantando-se e apertando melhor o roupão. Vamos para a cama. Jason murmurou algo que soou como concordância enquanto pegava a camisa no apoio de braço e a vestia. Ele não me olhou nos olhos ao passar por mim a caminho do quarto de hóspedes. Caroline hesitou por um instante, com as mãos inquietas ajeitando a barra do seu chale. Você vem? Ela perguntou, com a voz leve, mas tensa. Assenti com a cabeça e a segui pelo corredor, mas em vez de entrar no nosso quarto, parei do lado de fora da porta e observei-a entrar. Seus movimentos eram apressados, quase em pânico. Lena parou para me mostrar o caminho até o banheiro, e eu a segui assim que a porta se fechou. Mas eu fiquei ali parada no escuro, com a mente a mil. A cena na sala de estar se repetia sem parar, cada detalhe amplificando minha suspeita, as risadas, a proximidade, a tensão inegável que pairava no ar. Tudo apontava para uma coisa só, e ainda assim eu hesitava. Eu queria acreditar nela, confiar nela, mas o peso crescente no meu peito me dizia que a verdade era muito mais complicada do que eu estava disposta a admitir. Virei-me para a cama e fiquei acordada por horas, com os pensamentos a fervilhar. As rachaduras na minha vida perfeita já não eram sutis. Eles me encaravam com raiva, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que confrontá-los diretamente. O sol da manhã brilhava forte enquanto reuníamos nossas coisas para mais um dia na praia. O som rítmico das ondas e os gritos distantes das gaivotas criavam um pano de fundo tranquilo, mas minha mente estava tudo menos calma. Os eventos da noite anterior se repetiam incessantemente na minha cabeça, cada detalhe aprofundando meu desconforto. Eu dizia a mim mesma para deixar para lá, para me concentrar no momento, mas cada olhar trocado entre Caroline e Jason só alimentava minha crescente suspeita. Caroline estendeu uma toalha perto da margem, sua risada ecoando enquanto Jason carregava um guarda-chuva no ombro. Ele estava fazendo piadas de novo, do mesmo jeito de sempre, mas hoje aquilo me irritou. Fiquei para trás, fingindo que estava arrumando nosso cooler, com os olhos fixos neles à distância. A princípio, a interação deles parecia inofensiva, leve e amigável. Mas então notei como ela se inclinou para frente enquanto ele falava, sua risada se prolongando mais do que deveria. Ela estendeu a mão para tocar o braço dele, só um instante, mas o gesto me causou um arrepio. Não era só o toque. Era tão natural que parecia, como uma familiaridade tácita entre eles. Meu estômago se contraiu enquanto eu observava Jason se inclinar para mais perto, dizendo algo que eu não conseguia ouvir por causa do som das ondas. Caroline riu de novo, mais alto dessa vez, jogando a cabeça para trás como se ele tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Sua mão permaneceu em seu braço por um instante a mais antes que ela a retirasse, tirando a areia da toalha como se nada tivesse acontecido. Tentei me convencer de que estava exagerando, mas a cena não me deixava em paz. Será que eu estava ficando louca? Pensei, me remexendo desconfortavelmente na toalha. Será que era só uma brincadeira inocente ou havia algo mais? E as crianças passaram correndo, seus gritos e risadas desviando minha atenção por um instante. Por um momento, considerei confrontar Caroline, perguntando diretamente o que estava acontecendo, mas o que eu diria? Não gostei do jeito que você riu? Não confio no jeito que sua mão ficou parada? Balançando a cabeça, me forcei a me concentrar em outra coisa. Peguei um livro da geladeira e abri em uma página aleatória, fingindo ler, mas meu olhar continuava voltando para eles. Jason se aproximou, seu tom mais sério, embora eu não conseguisse entender suas palavras. Caroline assentiu, seu rosto suavizando de uma forma que eu não via há anos. Foi então que me dei conta, isso não era apenas imaginação minha.
Algo havia mudado, e não era para melhor. Mais tarde, enquanto arrumávamos nossas coisas para ir embora, vi Jason entregando os óculos de sol para Caroline. Seus dedos se roçaram brevemente e vi o sorriso dela, sutil, fugaz, mas presente. Cerrei os dentes, sem dizer nada, mas o nó no meu peito apertou ainda mais. A viagem de volta para casa foi silenciosa. As crianças conversavam no banco de trás, alheias a tudo, enquanto Caroline mexia no celular. Jason estava sentado ao meu lado na frente, com o corpo relaxado como se nada estivesse fora do normal. Minhas mãos apertavam o volante com força demais, meus nós dos dedos ficando brancos. Quando chegamos, a casa parecia abafada, apesar do ar-condicionado. Pedi licença e fui para o quarto de hóspedes com a desculpa de precisar descansar um pouco, mas descansar era a última coisa em que eu pensava. Sentada na beira da cama, meus pensamentos fervilhavam. Meu instinto gritava que eu estava perdendo alguma coisa, que a verdade estava bem na minha frente, bastava olhar com mais atenção. E então, como um raio, me lembrei das câmeras. Semanas atrás, eu havia instalado algumas câmeras de segurança discretas pela casa, principalmente para ficar de olho nas crianças e na propriedade enquanto estivéssemos fora. Na época, tinha sido uma decisão prática, algo em que mal pensei depois que elas estavam instaladas e funcionando. Mas agora, a lembrança daquelas câmeras trouxe um lampejo de clareza aos meus pensamentos confusos. Peguei meu celular, minhas mãos tremendo levemente enquanto navegava até o aplicativo. A transmissão estava lá, exatamente como eu a havia deixado, capturando cada canto da nossa casa. Minha respiração acelerou enquanto eu rolava pelos vídeos salvos, procurando por algo. Qualquer coisa. Isso poderia confirmar minhas suspeitas. Parei de repente, com o coração disparado. Lá estava, um registro de data e hora da noite anterior, a sala de estar com pouca luz. Hesitei, meu polegar pairando sobre o botão de reprodução. Por um momento, considerei fechar o aplicativo, enterrar minhas suspeitas e fingir que estava tudo bem. Mas eu não conseguia. Não mais. Com um suspiro profundo, apertei o play. A casa estava silenciosa quando voltamos da viagem. As crianças tinham ido direto para seus quartos, exaustas depois de dias na areia e no sol. Caroline se ocupava em desfazer as malas, seus movimentos leves e despreocupados, como se as férias a tivessem revigorado. Eu, por outro lado, não conseguia me livrar da inquietação que me acompanhava desde a praia. Assim que ouvi seus passos se afastando pelo corredor, entrei no meu escritório, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. Meu peito estava apertado, minha respiração irregular. Eu dizia a mim mesma que estava apenas confirmando minhas suspeitas, que poderia não encontrar nada, mas, no fundo, eu sabia que não era bem assim. Havia muita coisa que eu não conseguia explicar. Muitos momentos que não pareceram certos. Minhas mãos tremiam enquanto eu desbloqueava meu celular, navegando até o aplicativo de segurança. A tela iluminou meu rosto, o brilho suave projetando sombras nas paredes. Percorri os vídeos recentes, meus olhos examinando os horários. E então eu vi, uma gravação de 3 noites atrás, o horário coincidindo com a noite do encontro à meia-noite. Hesitei, meu polegar pairando sobre o botão de reprodução. Uma parte de mim não queria saber, a ignorância, por mais dolorosa que fosse, ainda oferecia o conforto da possibilidade. Mas eu não podia voltar atrás agora. Com um suspiro profundo, apertei o play. Um vídeo foi carregado, mostrando o corredor mal iluminado do lado de fora do quarto de hóspedes. A princípio, parecia inofensivo, um espaço vazio, silencioso e imóvel. Então Jason apareceu, sua figura reconhecível mesmo na imagem granulada em preto e branco. Ele caminhou em direção à porta, olhando por cima do ombro antes de bater suavemente. Um instante depois, a porta se abriu. E lá estava ela, Caroline. Senti um frio na barriga. Ela entrou no corredor, abraçando-se como se o estivesse esperando. Conversaram em voz baixa, os movimentos sutis, mas a tensão era palpável. E então, sem hesitar, ele se aproximou. Seus lábios encontraram os dela. Prendi a respiração. Não conseguia desviar o olhar, embora cada segundo parecesse uma facada cravando-se cada vez mais fundo no meu peito. As mãos dela repousavam nos ombros dele, não o afastando, mas puxando-o para mais perto, cada vez mais perto. Não foi um momento fugaz, foi deliberado, íntimo e condenatório. Ali estava, em preto e branco granulado, a traição dela. Ela não foi apenas infiel.
Ela foi cruel. Cruel por beijá-lo na casa que construímos juntos, com nossos filhos dormindo a poucos quartos de distância. Cruel por me fazer questionar tudo o que eu pensava saber sobre ela. Observei enquanto ela interrompia o beijo, olhando em volta nervosamente antes de se retirar para o quarto de hóspedes. Jason hesitou por um instante, com a mão na maçaneta, antes de entrar e fechar a porta atrás de si. A tela escureceu. Fiquei ali sentada, paralisada, com o telefone ainda apertado na mão. As imagens se repetiam na minha mente, cada uma mais nítida e dolorosa que a anterior. Meu coração disparava. Não com raiva, mas com uma tristeza profunda e lancinante. O peso do que eu acabara de ver me oprimia, sufocando-me. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Quantas noites eu me revirei na cama, alheio a tudo, enquanto ela escapava para ficar com ele. As perguntas giravam na minha cabeça, cada uma mais insuportável que a anterior. Repassei o vídeo, esperando absurdamente que eu tivesse perdido alguma coisa, que houvesse alguma explicação inocente que eu não tivesse considerado. Mas não havia nada. A verdade me encarava, inegável e definitiva. Fechando o aplicativo, recostei-me na cadeira, encarando o teto. Meu mundo parecia ter se movido, como se os alicerces estivessem rachando sob meus pés. A mulher que eu amei, a parceira em quem confiei por mais de 2 décadas, me traiu da maneira mais devastadora. E não foi apenas o ato em si. Foi o engano, a audácia de trazê-lo para nossa casa, de tecer mentiras na estrutura da nossa família. Pensei em confrontá-lo imediatamente, invadindo o quarto e exigindo respostas. Mas o que eu diria? O que ela poderia dizer que consertaria tudo? A raiva me invadiu, forte e cegante, mas a reprimi, sabendo que precisava estar mais lúcida para o que viria a seguir. Fechei os olhos, deixando que o silêncio do quarto me envolvesse. A verdade estava revelada e não havia volta. A luz da manhã entrava pelas persianas, projetando longas sombras no chão do quarto. Caroline estava sentada na beira da cama, escovando os cabelos em frente ao espelho, seus movimentos calmos e metódicos. Para qualquer outra pessoa, ela pareceria completamente à vontade, mas eu conseguia perceber a leve tensão em seus ombros, os pequenos movimentos apressados em sua rotina. Ela estava distraída. Fiquei parada na porta, observando-a em silêncio. Por um instante, meu coração disparou. Passei a noite revendo as imagens repetidas vezes, na esperança de encontrar alguma clareza, mas a dor só aumentava a cada nova visualização. Agora, parada ali, eu sabia que não havia mais espaço para dúvidas, nem para fingir que estava tudo bem. Caroline, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Ela se virou, assustada com a aspereza do meu tom. O que foi? Perguntou, com um sorriso vacilando. Entrei na sala e fechei a porta atrás de mim. Precisamos conversar. Ela pousou o pincel, virando-se completamente para me encarar. Sua expressão mudou. Um lampejo de inquietação cruzou seu rosto. Certo, sobre o que? Respirei fundo, as palavras pesando na minha língua. Vi as imagens. Sua confusão foi genuína por uma fração de segundo, até que a ficha caiu. Seu rosto empalideceu e suas mãos caíram no colo. Do que você está falando? Ela sussurrou. Tirei o celular do bolso e toquei na tela. O vídeo incriminador apareceu. Estendi o aparelho para ela, minha mão tremendo levemente. Não minta para mim, Caroline. Eu vi. Seus olhos se arregalaram enquanto ela encarava a tela, a cor sumindo completamente de seu rosto. Ela não tentou negar. Nem mesmo tentou desviar o olhar. Quando o vídeo terminou, ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo enquanto começava a soluçar. Foi um erro, ela disse entre soluços. Eu não queria que isso acontecesse. Senti uma onda de raiva subir ao meu peito, mas me forcei a manter a calma. Um erro, repeti amargamente. Andar sorrateiramente no meio da noite, trazê-lo para dentro de casa. Como é que alguma dessas coisas pode ser um erro? Caroline balançou a cabeça, com as mãos ainda cobrindo o rosto. Não sei. Eu não estava pensando. Não era minha intenção que chegasse a esse ponto. Dei um passo à frente, minha voz firme, mas carregada de mágoa. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Ela hesitou, os soluços diminuindo enquanto lutava para encontrar as palavras. Alguns meses, disse ela finalmente, a voz quase num sussurro. Eu não acreditei nela. Não minta para mim, não agora. As mãos dela caíram ao lado do corpo e ela olhou para mim, o rosto banhado em lágrimas. Anos, admitiu ela, com a voz embargada.
Já se passaram anos. O ar pareceu abandonar a sala. Dei um passo para trás, o peso de suas palavras me atingindo como um golpe físico. Anos. Não foi apenas um momento de fraqueza ou um erro passageiro. Foi algo deliberado, calculado e duradouro. Eu a encarei, com a mente atordoada. Por quê, Caroline? Perguntei, com a voz quase inaudível. Por que você faria isso? Ela balançou a cabeça novamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei, disse ela, impotente. Eu estava sozinha. Eu me sentia invisível. E Jason, ele me fez sentir vista de novo. A simples menção do nome dele fez com que uma nova onda de raiva percorresse meu corpo. Jason? Cuspi as palavras. Ele é uma criança. O melhor amigo do nosso filho. Como você pôde fazer isso? Seus soluços se transformaram em respirações ofegantes enquanto ela tentava explicar. Eu não planejei isso, tá bem? Eu não queria que acontecesse. Simplesmente aconteceu. Encarei-a, tentando assimilar a enormidade da sua traição. E você espera que eu acredite nisso? Perguntei amargamente. Que isso foi algum tipo de acidente? O silêncio dela foi resposta suficiente. Virei-me e comecei a andar de um lado para o outro no quarto, tentando organizar meus pensamentos. A raiva, a mágoa, a humilhação. Tudo fervilhava dentro de mim, ameaçando explodir. Então sua voz cortou o caos, trêmula e hesitante. Era eu, disse ela suavemente. Parei, virando-me para encará-la. O que? Ela encontrou meu olhar, seus olhos vermelhos e inchados. Eu que comecei, confessou ela. Eu o cortejei. Eu o queria. O quarto pareceu inclinar-se, o chão a ceder sob os meus pés. As suas palavras pairaram no ar, pesadas e condenatórias, confirmando a única coisa que eu não me permitirá considerar. Você. Minha voz sumiu, enquanto eu lutava para falar. Você foi atrás dele, ela sentiu com a cabeça, baixa de vergonha. Me desculpe, sussurrou. Eu sei que destruí tudo. Sei que te magoei de maneiras que jamais poderei consertar. O pedido de desculpas dela pareceu vazio, sem sentido diante do que ela havia feito. Fiquei ali parado, encarando a mulher que eu pensava conhecer, percebendo que agora ela era uma estranha para mim. A confiança, o amor, a vida que havíamos construído juntos. Tudo havia desaparecido. Virei-me, com a voz fria e definitiva. Preciso de um tempo para pensar. Não espere que eu te perdoe. Sem dizer mais nada, saí do quarto, o som de seus soluços me seguindo pelo corredor. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa, nada jamais seria como antes. O peso da verdade me oprimia enquanto eu reunia a família na sala de estar. O ar estava carregado de tensão, daquelas que faziam até respirar parecer um esforço. Caroline estava sentada rigidamente no sofá, com as mãos apertadas no colo, os olhos inchados de tanto chorar, a culpa estampada em cada linha do seu rosto. As crianças estavam sentadas à nossa frente, alheias à tempestade que se aproximava, com expressões que variavam entre curiosidade e leve irritação. Algum tempo para a reunião de família? Perguntou nosso filho James, com a voz carregada de impaciência. Aos 21 anos, ele era o mais confiante e franco, sempre o primeiro a exigir respostas. Ao lado dele, nossa filha Emma, de 17 anos, se remexia nervosamente, pressentindo que algo estava errado. Nosso caçula, Noah, permanecia em silêncio, seus olhos arregalados percorrendo nosso corpo, já captando a tensão no ar. Limpei a garganta, tentando firmar a voz. Precisamos conversar sobre algo importante, comecei, com a voz lenta e deliberada. Algo que será difícil para todos nós. James ergueu uma sobrancelha, recostando-se na cadeira. Certo, o que está acontecendo? Caroline se mexeu ao meu lado, com a respiração entrecortada. Ela olhou para mim, e eu acenei levemente com a cabeça. Essa era a confissão que ela precisava fazer, por mais que doesse. O silêncio tomou conta do ambiente, e as crianças trocaram olhares inquietos. O rosto de Emma empalideceu, e suas mãos apertaram o tecido da calça jeans. Noah olhou para o colo, seus ombros delicados se tensionando. O que foi, mãe? James insistiu, agora com um tom mais ríspido. O que você fez? Os olhos de Caroline se encheram de lágrimas e sua voz embargou enquanto falava. Eu fui infiel, disse ela, com a voz quase inaudível. Eu estava tendo um caso. As palavras pairaram no ar, pesadas e sufocantes. Por um instante, ninguém se mexeu.
Então James se levantou num pulo, com o rosto expressando uma mistura de choque e fúria. Ponto que ele gritou, sua voz ecoando pela sala. Você está brincando, né? Caroline balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Me desculpe, sussurrou, com a voz trêmula. Eu não queria dizer isso. Você não estava falando sério? James a interrompeu, a voz trêmula de raiva. Você nos traiu. Você traiu o papai. Como você pôde fazer isso? Emma olhou fixamente para a mãe, os lábios tremendo enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Jason? Perguntou ela suavemente, a voz quase um sussurro. Era Jason, não era. Caroline estremeceu, seu silêncio respondendo à pergunta. Emma soltou uma risada amarga, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde, mãe? Ela exigiu, elevando a voz. Jason era da família. Ele era o melhor amigo do meu irmão. Como você pôde fazer isso conosco? O ambiente mergulhou no caos. James andava de um lado para o outro, com as mãos cerradas em punhos, enquanto Emma soluçava, escondendo o rosto nas mãos. Noah estava paralisado, o rosto pálido, os olhos arregalados em descrença. Caroline tentou falar, mas suas palavras foram abafadas pela fúria e pela dor que tomavam conta do cômodo. Não quero ouvir suas desculpas. James disparou, encarando a mãe com raiva. Você destruiu esta família. Você arruinou tudo. Os soluços de Caroline ficaram mais altos, seus ombros tremendo enquanto ela escondia o rosto nas mãos. Eu queria intervir, de alguma forma aliviar a dor, mas não havia nada que eu pudesse dizer para melhorar a situação. Não posso estar aqui agora, disse James abruptamente, com a voz fria. Ele pegou as chaves da mesa e foi em direção à porta. James, espere. Gritei para ele, mas ele não parou. Virou-se por um instante, com os olhos faiscando de raiva e mágoa. Acabou para mim, disse ele, com voz firme. Não espere que eu volte. A porta bateu atrás dele, o som reverberando pela casa silenciosa. Emma soltou um novo soluço, encolhendo-se, enquanto Noah encarava o chão, suas mãozinhas agarrando as bordas da cadeira. Afundei na minha, o peso daquele momento me esmagando. A família que eu havia construído ao longo de anos estava se despedaçando diante dos meus olhos, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Caroline estendeu a mão para Emma, mas ela se afastou, com a voz trêmula. Não, simplesmente não faça isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos soluços abafados de Caroline. Olhei para Noah, sua expressão indecifrável, e percebi, com o coração apertado, que ele nunca mais veria sua mãe da mesma maneira. Enquanto eu observava o desenrolar dos acontecimentos, um pensamento me consumia: aquilo era apenas o começo. O verdadeiro desafio estava nos dias e semanas seguintes, enquanto tentávamos juntar os cacos de nossas vidas, se é que isso seria possível. Os dias que se seguiram foram de um silêncio sufocante. Os sons habituais da vida. O tilintar dos pratos do café da manhã, o murmúrio de uma conversa informal. Foram substituídos por um silêncio opressivo que preenchia cada canto da casa. Caroline havia se refugiado no quarto de hóspedes, fechando a porta para si e para o resto da família. Sua presença persistia apenas em ecos tênues, o som abafado de seus soluços que se infiltravam pelas paredes à noite, as refeições quase intocadas deixadas do lado de fora de sua porta. Eu não sabia como me sentir. A parte de mim que ainda se importava com ela, apesar de tudo, sentia uma pontada de tristeza cada vez que a ouvia chorar. Mas não era o suficiente. Não o suficiente para pagar a traição, não o suficiente para perdoar. Eu dizia a mim mesma que a culpa era um fardo que ela tinha que carregar, mas vê-la entrar em espiral de dor doía mais do que eu queria admitir.